Oi, gente! Vamos para o nosso Yoga Além do Tapete de hoje, que é o quinto Yama. Então, dentro do Yoga Sutras, né, de Patanjali, a gente tem 5 yamas e 5 niyamas. E a gente está entrando no último Yama para a gente ir para os próximos que a gente vai introduzir a partir do próximo mês, os niyamas. Então, para finalizar esses yamas, a gente finaliza com a Parigraha. O que é a Parigraha? Parigraha é desapego. Então, falando sobre o sentido do desapego. Desapego a tudo que a gente quer controlar. Então, por exemplo, a gente toma as nossas ações, a gente tem a atitude, né, de agir, de buscar os nossos objetivos, sim, mas é ter a força de conseguir desapegar dos resultados, né? Porque muitas vezes a gente se apega tanto aos resultados, querendo controlar exatamente tudo como que vai ser, e acontece até muito melhor até do que a gente está esperando. Ou não acontece. E aí, né? Mas e quando não acontecer? A gente vai lidar igual uma criança birrenta e vai espernear? Não aconteceu. A gente tem que aceitar, né? A gente busca alternativas para transformar coisas que a gente preconiza que é melhor para nós. Que aí o autoconhecimento entra como uma ferramenta muito importante, porque para a gente de fato entender o que é melhor para nós, né? Quantas coisas a gente considera que é melhor para nós baseado em crenças, em coisas externas que a gente vê o tempo todo e por fim nem é tão bom para nós assim, né? Então, a parigraha entra nisso, é esse desapego, né, dessas ações nossas, aí, né, porque a gente age para ir atrás dos nossos objetivos, que é super importante, mas quando a gente se apega muito aos resultados, a gente quer ter um controle que a gente não tem, né, e isso gera sofrimento. Então, o apego, ele está sempre ligado ao peso, né, quando a gente desapega, leveza, apego, peso, desapego, leveza. Então, é rever mesmo todos os nossos apegos. Então, apegos em questões materiais, né? Aquela sensação quando a gente está num espaço todo bagunçado, a gente não consegue pensar direito, a gente começa, vai sentar para trabalhar, né? Vai fazer qualquer coisa que a gente entra num espaço que está aquele emaranhado, a gente tem aquela sensação que a gente trava. É apego, né? Desapega, deixa clean, né? Abre espaço. Né, tira esses apegos. Quanta coisa que você não fica cultivando que você nem precisa mais, né? Falando da parte material, e isso reflete totalmente na nossa mente. Então, a gente começa aqui na matéria, né, observando o que que a gente tem de tanto apego material, e a gente vai carregando essas energias. Esse apego gera o medo da gente perder aquilo, né? E é algo que não está no nosso controle, é material, né? E então, mais uma vez, em peso, né? E quando a gente desapega do material, como isso vai refletindo na nossa mente, né? Então, quantos apegos mentais a gente tem, quantas ideias fixas a gente coloca na nossa cabeça, a gente fica alimentando aquilo de um jeito, e daquela ideia vai vindo outra e outra e outra, e surge bem naquele ponto de que, do mesmo jeito que a nossa mente é poderosa, a gente pode visualizar muita coisa, mas também tem muita coisa que é a nossa mente que fica alimentando e que não acontece, né? E a gente sofre tanto por tanta coisa que nunca aconteceu e nunca vai acontecer, né? Então, tem o lado que a gente visualiza, a gente cocria, que é o lado sutil. É diferente do que a nossa mente quer dominar, né? Aí entra um lado mais denso, que é a nossa mente ali martelando numa paranoia de uma coisa que é um apego da nossa mente, né? Na verdade, e a gente acredita tanto naquilo realmente que a gente se apega àquelas emoções que a gente foi criando de tanto de nossa mente ficar alimentando uma coisa ruim e a gente se apega àquilo que está na nossa mente. Então, assim, desapego é bem amplo, né? A gente reflete no que a gente tem no nosso dia a dia, reflete porque a gente carrega dentro de nós, na nossa mente, que vai alimentando e nos deixando muito cheios, muito carregados, né? Então a gente vai acumulando, acumulando, acumulando. E assim como um lixo, que se a gente jogando, a gente tem que trocar o lixo, né? Não tem como a gente deixar o lixo a vida inteira. Ah, pus um lixo hoje, bonitinho, limpinho, vai ficar lá até o final da minha vida. Não tem como, né? O lixo ele tem que ser tem que soltar, né? Tem que ir limpando. E então, a parigraha é muito sobre isso. É assim como funciona na vida, funciona dentro de nós. Quanto mais a gente vai acumulando, 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 a gente vai travando. Só que muitas vezes, para a gente desapegar de algo, isso nos exige resiliência, nos exige força, porque muitas vezes a gente prefere fazer o quê? Empurrar debaixo do tapete, né? Então a gente empurra debaixo do tapete e o lixinho vai ficando ali. Só que chega uma hora que o debaixo do tapete também vai transbordar. Então a gente fala, não, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. Então exige, né, muita força, muita resiliência da gente de enfrentar, para a gente desapegar quando a gente tem apegos. Não é fácil, né? Trabalhar a resiliência é super importante para isso. E,
Então é isso, esse é o recado, né, esse é o Yoga Limpo Tapete, falando sobre aparigraha, que é esse quinto yama, esse trabalho super importante que a gente faz. Um yama vai linkando ao outro, um niyama vai linkando ao outro. É muito interessante, assim, é muito lindo a ética do yoga, essa conduta, né, para a gente seguir. Então, sempre que a gente tiver dúvida, quando a gente volta a se conectar com os yamas e niyamas, a gente vai encontrando as respostas, né? É um desafio, é muita coisa para a gente pôr no papel, para a gente se organizar na nossa mente, na nossa vida, mas as respostas vêm de uma maneira muito linda, assim, através da ética de yoga que existe, do yoga que existe há tantos anos, né, antes de Cristo, essa sabedoria milenar tão linda. E para finalizar, eu tenho uma frase que tem tudo a ver com essa questão de aparigraha, de Mahatma Gandhi, e ela diz o seguinte: a terra fornece o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. Então, quando a gente fala de desapego material, está muito ligado a isso, né? Não é que a gente não precise, buscar as nossas coisas, se sentir bem, se sentir seguro, ter o nosso ambiente, o nosso espaço, né? Ir atrás disso, né? Ter ações na vida que, através dessas ações, a gente atraia isso pra gente. Mas é isso, né? Atender às nossas necessidades. Quando a gente coloca a ganância em desequilíbrio, isso já causa sofrimento, a gente invade o espaço do outro, a gente acaba fazendo mal pro outro. Então, equilíbrio, né? Que é a base do nosso querida filosofia, do nosso querido yoga. É isso, meus amores. Obrigada. Espero que tenham gostado e aguardem que a gente vai vir para os próximos, que agora a gente vai entrar em niyamas. Um beijo.